gentlemen, care for a premium international experience? Aqui não é o Wembley não, minha filha. Pegue-se aqui. Cupônia! Ih, tá falando grego aqui? Aqui não, hein? E aí, meus patrões? Aí a gente entende melhor, né? Estamos trazendo o que tem de bom. Uma forma bem mais facilitada e rápida e uma experiência bem mais do nosso jeito. Até porque o Brasil é Bet Esporte! Os donos da bola com Caio Sorriso. Oferecimento Bet Esporte, a Bet do Zico. Os donos da bola, Bet Esporte. Makes you wanna go! Makes you wanna go! Na 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 na. Put your hands together now. Olê, 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 olá! Muito obrigado por sua audiência. Sua excelência, a audiência é você. Olha que legal que ficou esse vídeo da bola lance, hein? A bola do jogo, a bola que tem aqui, ó, personalização do rosto do Caio Sorriso. Sou eu ali, ó, eu gordo. Tem que fazer eu um pós-Monjaro. Ai, ai, ai. Botar aí, Monjaro, é isso aí, a gente emagrece mesmo. Agora quero ver não engordar, né, velho? É brincadeira! O repique é que é complicado. Você já emagreceu e engordou umas 200 vezes, não já, Badão? Infelizmente, sim. Você é o efeito sanfona, tanto é que o seu apelido agora é o quê? Badão Sanfoneiro. Não é isso? O Badão Acordeon. Muito bem. É isso aí, a gente vai falar sobre a rodada dos jogos de ontem. Teve jogo? Olê, olê, olá. Olê, olê, olá, Rale Rodrigues. Olê, 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 olá, Caio. Grande abraço pra ti, grande abraço Badão, Danilo, ao Tilapinha, a você de casa que nos prestigia com a sua audiência. 3 grandes jogos, né, Caio? Jogo do Santos, jogo do Corinthians, jogo do Palmeiras, a gente vai analisar. Muito bem, Corinthians, Santos e Palmeiras. Que rodada, hein, Danilo Almeida? Interessantíssima e legal disso tudo. Um abraço, Caio, um abraço pro Halley, Badão, Tilapinha, pra todo mundo ligado conosco aqui na Bandeirantes. É uma pré-rodada, né? Porque domingo tem decisão, né? Decisões do Campeonato Paulista, né? Quem vai classificar, quem não vai classificar, quem vai cair, quem não vai cair. Corinthians vai ficar no G4, não vai ficar no G4. Palmeiras vai ser o líder, não vai. São Paulo e Santos classificam, não se classificam. Quer dizer, tá demais esse calendário, eu gostei. Os clubes não estão gostando, mas eu gostei porque toda semana, todo dia o negócio tá pegando fogo. Se você gostou, eu tô feliz. Porque você feliz é um cara que não vai querer Pix. E eu, quando alguém não quer Pix, eu fico feliz. Não, fica tranquilo. Nada. Vai curtir, vai... Mas eu preciso Pix pra curtir. Agora só quarta-feira de cinza, Vai viajar? Não. Esse final de semana? Segunda-feira tem que trabalhar, né? Opa, imagina, pra que trabalhar? Não precisa trabalhar. Vai viajar? Não, Caio, não. Vai pular? Vai festejar? Já pulei há muito tempo. Que é isso, Badão? Rale Rodrigues, você e a Baiana, como é que vai ser? Só casa agora. O que bata. Vai casar mesmo? Vou. Não desistiu. Não, Tá tudo nem certo. irei. Tá decidido mesmo. Firme e forte. Qual é o nome da noiva? Patrícia. Dona Patrícia. Dona Patrícia, que coisa, né, Dona Patrícia? A senhora conseguiu o impossível, Dona Patrícia. Está de parabéns. Muito bem. Halley vai casar. Vai casar na Bahia? Na Bahia. Que lugar? Chapada Diamantina. Chapada Diamantina. Com a família toda dela lá. Os 3 irmãos com o trabuco na mão. 3 só, tem um monte. Tá cheio de cunhada, mano? Tá cheio. É isso aí. Me traiu. Vai lá pra Chapada. É Chapada do... Como é? Diamantina. Diamantina. Chapada Diamantina. Você conhece, Badão? Já foi lá em Chapada Diamantina? Não foi, mas sei que é um lugar muito bonito. Região muito bonita. A Bahia é muito bonita. Empolgante. Muito bem. Então, vamos começar a falar sobre os jogos. Ok? Vamos. Nós temos aí, então... Qual o primeiro que você quer falar? Do Santos. Santos, então é o seguinte. Você é o escolhido, Halley Rodrigues. Conte-me tudo, não esconda-me nada. Como é que foi Santos? Santos e quem? Atlético Paranaense. Santos e Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Conte a história desse jogo, Halley.
Olha, Caio, o Santos fez uma partida mais uma vez ruim. O Santos toma um gol no final da partida, acaba perdendo um ponto que seria valioso em Curitiba, mas vamos recapitular desde o começo. O Santos já inicia praticamente a partida derrotado. O Santos, logo no comecinho do jogo, numa falha grotesca, infantil, do seu zagueiro Zé Ivaldo, acaba puxando sem necessidade alguma o atacante da equipe do Atlético Paranaense, o Viveiros, acaba fazendo um pênalti, na qual a equipe de Curitiba já abria o marcador logo no comecinho do jogo, colocando o Santos já numa situação complicada. O Santos até que não sente o gol sofrido fora de casa, consegue jogar de igual para igual, faz o gol com o Tassiano numa boa jogada do Miguelito, e na segunda etapa, quando tinha oportunidade de conseguir o gol da vitória, acabou falhando por 2 oportunidades. O Moisés, que estreou hoje com a camisa do Santos, acabou tendo 2 arremates, um clamoroso, totalmente livre, e ele acabou chutando em cima do zagueiro da equipe atleticana, perdendo o gol imperdoável. E na segunda ele acabou chutando fraco, o goleiro Santos acabou fazendo uma boa defesa. O Santos, claro, deu sustos também na sua zaga, muito fraca. Zé Ivaldo está totalmente sem confiança, o Zé Ivaldo não está apto para jogo. O Alexandre Matos disse que quer recuperar o Zé Ivaldo, só que tem atletas que não demonstram a mínima recuperação, e o Zé Ivaldo é um desses. O Santos segue sofrendo muito na sua zaga, o Zé Ivaldo falhou mais uma vez e comprometeu o resultado. E quando a partida estava igualada por 1-1 e o Santos era ligeiramente superior, o técnico do Santos aprontou mais uma vez. Vojvoda acabou sendo o personagem do jogo, mais uma vez de forma negativa, enquanto o técnico do Atlético Paranaense opta por colocar os jogadores da base, do CT do Caju, para dar velocidade, colocando os jogadores que estão vivendo um bom momento, como é o caso do Chiquini, como é o caso do Dudu. O Atlético Paranaense consegue ter o domínio do jogo, e o técnico do Santos, em vez de colocar a molecada, opta por jogadores veteranos sem a menor condição de vestir a camisa do Santos. Cito aqui especificamente Lautaro Dias, que é o jogador que mais jogou com o Vojvoda, um negócio impressionante. O Lautaro Dias entra em todos os jogos e de forma equivocada mais uma vez. E ele também colocou o João Basso, que acabou errando, falhando no gol da vitória do Atlético Paranaense, gol do centroavante Viveiros. O Santos deixa escapar um ponto, o Atlético Paranaense começa muito bem a competição, já com 2 vitórias, 6 pontos, lembrando que o Furacão tem um jogo atrasado contra a equipe do Corinthians, que será feito no futuro. O Atlético Paranaense dá bons sinais nesse regresso à Série A, enquanto o Santos mostra os mesmos problemas que o torcedor está cansado de ver. Faltam zagueiros e falta o melhor trabalho do seu técnico. Caio. Muito bem, essa é a opinião do Halle. Assim que você viu o jogo, então. Mas agora eu quero saber de você. Vamos lá. Olá, como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo, você? Vamos então pro jogo? Vamos? Eu quero saber, Danilo Almeida, o que você achou, como é que você viu aí esse jogo do Santos e o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, meu comandante? Conte-me a história desse jogo no teu ponto de vista. Olha, Caio, eu vou falar uma coisa pra você, na boa, pra você e pro amigo na Bandeirantes. Olha, é lamentável a postura do Santos Futebol Clube, é lamentável a postura do Santos Futebol Clube. As pessoas que estão tomando conta do Santos Futebol Clube estão cada vez mais apequenando o Santos. Essa é a realidade. Não adianta você querer depois colocar culpa em A, B, C, em outras gestões, né? O futuro estava aí, quem assumiu já sabia que o presente e futuro seria essa, a vida do Santos Futebol Clube. Então não adianta o Marcelo Teixeira querer daqui a pouco falar alguma coisa de outras gestões, né? Não adianta o Alexandre Matos, nós sabemos que ele está passando por uma situação delicada de saúde, por culpas em algumas situações. Não tem. Os culpados da situação do Santos Futebol Clube nesse momento chama-se Marcelo Teixeira e Alexandre Matos, e essa é a realidade. O Santos é uma equipe frágil, uma equipe que está se apequenando, volto a dizer, e convenhamos, né? O CNPJ da empresa do Neymar acho que é maior que o CNPJ do Santos Futebol Clube. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Um projeto que faz 1 ano, né? Esse projeto, né, fez 1 ano na semana passada e, convenhamos, fracassou. Essa é a realidade.
Essa é a realidade. O Neymar não consegue voltar. O Neymar, quando volta, não tem uma sequência de jogos interessantes. O Santos contratou um monte de jogadores medianos com salários altíssimos e vem com o discurso que não tem dinheiro. Ora, bolas. Aí tá jogando para a galera, né? Tá brincando com o humor do torcedor santista. E cada vez mais está machucado, judiado, o coração do torcedor santista. A cicatriz ainda está aberta, né? E não vamos pegar o último corte do Campeonato Brasileiro do ano passado. O último corte do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Santos teve muita sorte. Pegou duas equipes rebaixadas, que no caso era o Sport e o Juventude, e pegou uma equipe que não tinha interesse nenhum no Campeonato Brasileiro, só estava focado de olho na semifinal da Copa do Brasil, que era o Cruzeiro. E aí o Santos conseguiu sair do rebaixamento. Se não fosse isso, o Santos estaria jogando na Série B. Até a última rodada brigou para não cair na Série A2 do Campeonato Paulista. E pelo que está acontecendo, vai brigar seriamente para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não sei se vai conseguir esse ano, viu? Não sei se vai conseguir ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma equipe fraco, frágil e um técnico que está totalmente perdido. Não sabe o que fazer, não sabe o que olhar. Vamos lá, na boa, torcedor santista. O projeto Neymar não deu certo pro Santos. Tá na hora de tentar virar essa página e buscar novos ares, novos jogadores ou até mesmo um novo projeto. E o Vojvoda também tá na hora de se ajudar, Caio. E a rodada foi vibrante, teve Corinthians também, Corinthians e o caroço Red Bull Bragantino, ou não? Quem vai me contar essa história, como é que foi, é você, Ralinho. Como é que foi aí Corinthians e Red Bull? Olha, Caio, o Corinthians deu uma resposta muito boa para o seu torcedor, o Corinthians que vinha de uma derrota pesada, dura, no clássico, no derby contra a equipe do Palmeiras, jogando na Neoquímica Arena, uma derrota que sempre tem um peso diferenciado por se tratar de um campeonato à parte. O Corinthians precisava dar uma resposta ao seu torcedor e numa Neoquímica que não estava cheia, coisa rara, né, no dia a dia do Corinthians, a equipe do técnico Dorival Júnior conseguiu dar uma resposta bem interessante, conseguindo uma vitória importante sobre um Bragantino que vive um bom momento, vive uma fase interessante com Wagner Mancini no comando. O Bragantino evoluiu bastante, mas o Corinthians mereceu a vitória, foi dono das ações, conseguiu abrir o marcador, né, de forma justa, numa boa jogada, né, que aconteceu por parte, claramente treinada pelo técnico Dorival Júnior. A equipe do Red Bull Bragantino acaba, inclusive, tendo a oportunidade de empatar o jogo num pênalti, mas o Isidro Pita, ele que é conhecido como He-Man, acabou batendo de uma forma telegrafada e facilitou para o Hugo Souza, que é um grande pegador de pênaltis, e salvou ali o Corinthians do empate, que seria injusto, tá? Porque o Corinthians tinha mais volume, o Corinthians teve mais posse de bola, teve as melhores chances, o domínio foi total da equipe corintiana ao longo dos 90 minutos e naquela oportunidade era um lance capital, né? A equipe do Red Bull Bragantino não conseguiu fazer o seu gol de empate e o Corinthians ainda teve tempo e condições de fazer o seu segundo gol com o Matheus Bidu, mais uma vez pisando na área. Matheus Bidu se tornando aí um jogador que faz gols importantes com a camisa do Corinthians, é um jogador que já está sendo visto aí por outras equipes, inclusive de fora do país, porque vem correspondendo ao que o torcedor corintiano pede para um lateral esquerdo, um lateral que apoia, né, bastante, que se apresenta e vem fazendo seus gols, né? E essa vitória hoje ontem, na realidade, na Neoquímica Arena, foi uma vitória para dar o alívio que precisava o Dorival Júnior, porque a gente sabe, o Corinthians, apesar dos títulos conquistados, depois de uma derrota no Clássico, sempre existe aquela pressão diferente, né? E ele precisava, né, dar essa resposta e deu uma resposta categórica, repetindo, contra uma equipe que vivia um belo momento, que é a equipe do Red Bull Bragantino, que vai se classificar no Campeonato Paulista. Inclusive, poderemos ter esse reencontro do Corinthians contra a equipe do Red Bull já na próxima fase do Paulistão. O Corinthians mostrou que tem mais time, que tem mais elenco, tem mais técnico e também tem da onde extrair no banco de reservas, diferentemente da equipe de Bragança Paulista. Uma vitória justa para a equipe corintiana, que faz um começo de campeonato na qual o torcedor pode esperar que o Corinthians consiga uma vaga para a próxima Copa Libertadores da América. Caio. Menino Danilo,
Almeida. Ele, o garoto das multidões. Corinthians ou Red Bull, como é que foi aí a história? Aliás, junto, né? Corinthians e Red Bull, como é que foi? Bom, Caio, o Corinthians jogou bem, jogou o necessário para vencer a equipe do Red Bull Bragantino em casa. Faz a lição de casa, é importante para o Corinthians nesse momento. Lembrando que o Corinthians tem duas frentes e o Corinthians corre o risco sim de ser eliminado precocemente nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Vai enfrentar a equipe do São Bernardo. O São Bernardo no 1º de maio é um time chato, é um time encrenqueiro, é um time encardido. Vale ressaltar que há 2 temporadas atrás o time do Corinthians foi goleado nesse 1º de maio pela equipe do São Bernardo. O técnico catalá já está de olho fazendo experiências, imaginando na Série B do Campeonato Brasileiro a estreia da equipe do São Bernardo. Mas o Corinthians mostrou um futebol bem sólido e o interessante, né? E aí tem que ser um ponto positivo para o Dorival Júnior e o staff do Corinthians, né? Esse Gabriel Paulista, um bom zagueiro, chegou, tomou conta da titularidade ao lado do Gustavo Henrique e o Corinthians me parece ter uma zaga agora um pouco mais tranquila, mais sólida e um cara que sabe fazer gols, tem faro de gols esse zagueiro da equipe do Corinthians. Além disso tudo, Caio, vale ressaltar também a defesa do Hugo, né? Mais um pênalti defendido pelo goleiro do Corinthians. Aliás, como o Corinthians gosta de ter goleiros que pegam pênaltis, né? Nesse século, né? Começou com o Dida, passou pelo Cássio e agora o Hugo, né? Grande especialista nas cobranças de pênaltis. O Corinthians jogou o necessário, né? O Corinthians jogou o básico, né? Bidu, tão criticado no seu começo da sua trajetória com a camisa do Corinthians, muitos querendo um lateral esquerdo, né? Tentaram o Anguinelli, né? O lateral esquerdo argentino, mas não deu certo. E aí o Bidu aos poucos, teve o Hugo também que chegou, mas não fez sombra ao Bidu. Pelo contrário, o Matheus Bidu cada vez mais tranquilo, cada vez mais sossegado, cada vez mais disposto com a camisa do Corinthians. Agora o Corinthians tem que pensar no Paulista, como eu disse, no próximo domingo, né? Domingo de Carnaval, e o Dorival não tem muito o que fazer, tem que pôr a tropa toda. Agora o grande assunto é o José Martínez, né? Jogador do venezuelano, um acordo agora entre a diretoria do Corinthians e staff da equipe do venezuelano para uma rescisão amigável, né? O que não pode acontecer é isso, né, Caio? O cara chegar, se apresentar depois de 30 dias, né, de atraso e com uma contusão séria no joelho e fotos que vazaram ele jogando bola no campeonato amador na Venezuela. Aí o negócio, né, aí é batom na cueca, não há defesa, não tem muito o que fazer. Vamos lá, o Corinthians vence, 3 pontos interessantíssimos para a equipe do Corinthians e agora muda a chavinha para o Paulistão no próximo domingo para enfrentar a equipe do São Bernardo. Acho que o Corinthians vai brigar pelo bicampeonato paulista, Caio. Palmeiras e Inter em Porto Alegre, na casa dos homens. Como é que ficou a situação aí, Danilo Almeida? Não tenha dúvida, o Palmeiras vai ser o grande, vai brigar novamente lá em cima, junto com o Flamengo, não tenho dúvida nenhuma disso. Apesar do trabalho do Abel não estar sendo bem executado desde a temporada do ano passado, o jogo demonstrou que o Abel, quando quer trabalhar, quando tá com aquela vontade, o Palmeiras joga bem. O Palmeiras jogou bem ontem contra o Internacional, jogando rápido. E como o Vitor Roque é um jogador interessantíssimo, né? Eu sou fã de carteirinha do Vitor Roque. Fiz aquela brincadeira do Vitor Nhoque no Mundial, porque ele estava fora, né? Do seu auge físico. E automaticamente, se o físico não tá legal, a técnica também fica em segundo plano. Agora, quando ele entrou na sua plane física, né? A sua performance física aumentou. Veja só a técnica do Vitor Roque, né? E eu não sei não, viu, Caio? Não tenho minhas dúvidas aqui com os botões se o Vitor Roque não está nessa briga aí por essa vaga no ataque da seleção brasileira, o 9 da seleção brasileira. Acho que está em aberto, né? Muitos querem o Richarlison, né? E foi com o Matheus Cunha. Não é um 9, o Matheus Cunha é um falso 9, é um cara que flutua e também chama para a tabela e distribui bem as jogadas, então ele poderia fazer o papel que ora é feita pelo Rodrigo, ora é vez feita pelo Rafinha,
Então, esse falso 9, né? Então eu não vejo o Matheus Cunha como aquele finalizador. Então tem alguns 9s, né, interessantíssimos, né? Por exemplo, vamos falar de um outro palmeirense, né, já que não tá na pauta, mas temos que falar do Hendrick, né, que tá fazendo um campeonato francês no Lyon espetacular. Vitor Roque também tá nessa briga, Caio Jorge, poderiam olhar para Yuri Alberto. Agora, o que me chamou a atenção, o Caio, foi a declaração do Abel, né? Uma declaração pesadíssima sobre o John Arias, né? Falando que fica feliz com a contratação dele, mas vai ser difícil de ele entrar logo de cara nesse ataque do Palmeiras, que os jogadores nunca jogarão com o nome, tem que demonstrar qualidade, tem que demonstrar interesse e aí sim se adaptar ao sistema tático imprimido pelo Abel Braga, pelo Abel Ferreira, né? Abel Braga é do Internacional, né? Como o jogo foi contra o Inter, eu confundi. Mas é uma declaração meio pesada, né? Vamos ver como vai ser usada interpretada pelo John Arias, né? E pelo seu staff. Pode já estar nascendo uma rusga aí logo de cara entre o técnico português e a nova contratação da Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras joga pela liderança no Campeonato Paulista, vai passar, não tenho dúvida nenhuma, né? Pode ser líder, né, nessa briga com o Novo Horizontino. Então a tendência é que o Palmeiras vem forte, tanto no Paulista como no decorrer do Brasileiro, Caio. Raleigh Rodrigues, é sua vez de falar a sua visão desse jogo. Como é que tá Palmeiras, meu filho? Como é que tá o Inter, meu filho, nesse jogo? Eu quero saber a história do jogo na visão do Raleigh Rodrigues, depois do Zico. Hello, gentlemen. Here for a premium international experience? Aqui não é o Wembley não, minha filha. Pegue-se aqui. Cupônia! Ih, tá falando grego aqui? Aqui não, hein? E aí, meus patrões? Aí a gente entende melhor, né? Estamos trazendo o que tem de bom. Uma forma bem mais facilitada e rápida e uma experiência bem mais do nosso jeito. Até porque o Brasil é BetSport! O DNA brasileiro, BetSport, credibilidade, confiança, saque rápido e o mais importante, sabe aquele sentimento que o brasileiro tem pelo futebol, aquela paixão? A BetSport entende muito bem, então venha fazer parte do nosso time. Final de semana chegando, de carnaval, e no domingo, decisões pelo Campeonato Paulista. Então pegue o seu celular, aponte pro QR Code e pronto. Seja bem-vindo aqui ao maior cassino online do Brasil, independente de onde você esteja. Alô, meu irmão no Nordeste! Um beijo pra você! Alô, meu irmão no Norte, no Sul do país! Seja bem-vindo, são milhões e milhões de pessoas aqui na BetSports e daqui a pouco tem a Copa do Mundo, ela está chegando e claro, a BetSports está em verde e amarelo, rumo ao Hexa, vamos juntos nessa, uma única só torcida, vocês aí, a BetSports aqui, não é verdade? E olha só, Zico e Vampeta, o pentacampeão Vampeta e o craque, o multicampeão Zico. Fala aí, Zico! Jogue com quem tem o DNA brasileiro. Afinal, o Brasil é BetSport. Caio, também precisamos falar a respeito do Palmeiras. Conseguiu uma grande vitória fora de casa. A equipe alviverde, mais uma vez, começando bem o Campeonato Brasileiro. Começando já nas cabeças e consegue uma vitória importantíssima ontem, jogando fora de casa contra a equipe do Inter de Porto Alegre no estádio Beira-Rio. A equipe do técnico Abel Ferreira fez 3-1 com sobras, Caio. Era para ter sido até mais. O Palmeiras saiu na frente com o gol do sempre Gustavo Gomes, zagueiro artilheiro. Impressionante como faz gol Gustavo Gomes. Também acabou tomando o gol de empate, porque o jogo estava interessante, o jogo estava bom, o jogo estava franco, o Internacional indo para cima com o apoio do seu torcedor, conseguiu o empate aos 36 minutos, 13 minutos depois do Palmeiras ter aberto o marcador, mas na segunda etapa, numa jogada individual brilhante do Vitor Roque, pouquíssimos, para não dizer nenhum atacante, exceto ele, faria o gol que ele fez aqui no futebol nacional.
né, uma jogada individual com muita força, muita explosão. Ele partiu para cima da zaga adversária, conseguiu finalizar, ela foi de forma prensada, acabou encobrindo o goleiro do Inter naquela oportunidade. O Palmeiras, ali aos 7 minutos do segundo tempo, fazia o seu segundo gol. O Inter foi para cima, buscou o gol de empate, teve bola na trave, quase conseguiu empatar o marcador. A equipe do Paulo Pezzolano fez uma grande partida, porque é uma equipe que tem suas limitações claras, técnicas, mas viu o Palmeiras em mais um contra-ataque acabar fechando a fatura, né? Aos 82 minutos, o Andréas Pereira acabou dando números finais, né? Fazendo o terceiro gol da equipe alviverde na partida, e aí o Palmeiras controlou o jogo, né? E conseguiu trazer os 3 pontos para São Paulo. Vitória muito importante, que dá mais tranquilidade para o Abel Ferreira poder poupar também no Campeonato Brasileiro, visando a reta final do Campeonato Paulista. Palmeiras começa bem, né, esse Brasileirão 2026 com uma vitória expressiva, né? Não era fácil vencer o Inter fora de casa, e o Palmeiras consegue esse resultado tão valioso, né, que mostra que o Abel Ferreira, apesar de mudar bastante a equipe, de rejuvenescer o elenco palmeirense, permanece com o time totalmente em suas mãos, com controle total e total comando acerca desses novos atletas do Palmeiras, né, que já entendem a filosofia do técnico português e conseguem dar os resultados que o torcedor palmeirense tanto espera. Palmeiras vai brigar nas cabeças novamente, Caio. Os donos da bola, Bet Esporte. Daqui a pouco a gente volta depois do break. Fique de olho na tela, tem mais papo de bola. Olha só, quem é pai, como o paizão aqui, sabe muito bem que futebol não é só um esporte, é também uma paixão. É aquela conversa gostosa em casa, às vezes acalorada, mas gostosa. É o ídolo futebolístico que inspira nossos filhos desde cedo. Claro, como pai, sempre torcendo para que inspire para o bem. E se eu te disser que esta paixão pode ir também para a escola do seu filho? Nessa volta às aulas, chegou o caderno oficial do Neymar, feito para a criançada, feita para o seu filho que ama futebol, que ama o esporte e sonha em ser grande um dia. E aquele presente que o filho sabe e fala: pai, é do Neymar. E você sabe, quando o filho se sente motivado a estudar, fica tudo muito mais fácil. Este caderno é oficial. Tem um designer esportivo, é resistente, é muito bonito e o melhor, foi produzido, desenvolvido, pensando em acompanhar o dia a dia do seu filho na escola. Você, pai, que vibra com o futebol brasileiro, agora pode incentivar o seu filho dentro e fora do campo. Tanto no esporte, também nos estudos e na disciplina. Você, pai, pode comprar agora, através do QR Code que está aí na sua tela. Aproveite, não deixe para depois. Aproveite essa oportunidade e compre agora este presentaço para o seu filho. Arrebenta Brasil. Papai, segura não, mas não põe agora. Você faz as coisas tudo assim, Tilapinha. Não tem um roteiro, não tem um negócio, entendeu? Você é tipo o Danilo quando tá dirigindo, não tem roteiro, vai dirigindo qualquer lado. Eu gosto de encher o saco do Danilo. Escuta, Chape não jogou bem? Não jogou bem. Mas vai enfrentar o poderoso Brusque. Não, mas quanto o Brusque, 5-0 para Chape. Ó, o pessoal do Brusque pode vir falar com o Badão aqui. Badão é que tá falando. Deixa eu te falar, semifinais do Campeonato Catarinense, Brusque, Chapecoense, Camboriú e Barra. O que a gente pode falar nesses últimos minutos agora? Rapidinho, Caio, amanhã temos Brusque e Chapecoense, 16 horas mais 30 minutos, primeiro jogo, comando da equipe do Brusque. Bora! Depois o jogo da volta será em Chapecó. Teremos no domingo Camboriú às 17 horas recebendo a equipe do Barra na outra semifinal. Muito bem, Danilo, quer completar alguma coisa? Barra é tudo e jogo Chapecoense. Bet Sport, hein? Tudo jogo Bet Sport, oi? Barra e Chapecoense na final. Barra e Chapecoense na final, aumenta o som que o som é bom. Quando entra em campo é pra arrebentar. Pode arrebentar, meu coração aguenta. Canarim. Os donos
Donos da Bola com Caio Sorriso. Oferecimento Bet Sport, a Bet do Zico.